pessoal me pediu para falar sobre interdependência e vacuidade. Né? A mesma coisa, são a mesma coisa. Vacuidade e interdependência. Interdependência é o nome do canal, né? Tendril. E vacuidade é o conceito principal do budismo Mahayana e extremamente importante para o budismo Vajrayana, né? Crucial, central também para o budismo Vajrayana. Começa ali no budismo Mahayana. Então, eu já falei muitas vezes sobre a relação entre vacuidade e interdependência, mas eu vou, né, usando esse livro aqui do Tokutondup, que tem um sentido muito específico para a interdependência dentro do Vajrayana, que é a promulgação de tesouros, né, tesouros espirituais, né, os terma. E a maior parte das nossas práticas vem dessa interdependência com o Guru Rinpoche. Então, a gente vai explicar a partir desse texto aqui a relação entre vacuidade e interdependência, ok? Ainda estou esperando passar a greve do correio para enviar os próximos cartões. Quem quiser pedir pode enviar o seu endereço de correspondência aqui para esse e-mail. E é legal fazer uma contribuição, né, para o custo de envio. Então usa esse aqui que tem essas opções para fazer contribuição para o site também para esses envios, através do PayPal, PagSeguro, PicPay, também pelas contas bancárias. Várias formas de fazer essa contribuição. E é claro, se a pessoa não quiser fazer nem essa contribuição, nem receber os cartões, por favor, divulguem se acharem interessante, importante, relevante, bem feito o que é feito aqui no canal. Divulguem para os seus amigos via redes sociais, pelo WhatsApp, por e-mail, por Facebook, por onde for. Também assinem, por favor, o canal, que é bastante importante para mim. Muito obrigado. Esse foi um dos primeiros livros que eu comprei no budismo, no meu primeiro ano de prática. E ele tem esse capítulo, ele começa com um capítulo com uma introdução geral do budismo e explicação do que são os 13 yanas, que é um conceito particular, né, do Vajrayana, e 9 yanas é particular da Nyingma. Algumas pessoas ainda confundem, né, tem que ver meus vários vídeos sobre tradições e escolas budistas, porque quando a gente está falando de yana, não é a mesma coisa que falar de escola, não é a mesma coisa que falar de linhagem, não é a mesma coisa que falar de tradição, né? Então, a gente tem essa explicação no primeiro capítulo, e no segundo capítulo ele já parte para a teoria que embasa, né, a interdependência da revelação de termos. Né? O título em inglês significa Tesouros Ocultos do Tibete, porque eles foram escondidos para o Guru Rinpoche para serem revelados através de sinais específicos. Né? E daí vem toda essa interdependência, porque tem um professor específico que recebe que percebe essa lembrança, essa interconexão com os ensinamentos do Guru Rinpoche que ele teve no passado, que ele foi aluno direto do Guru Rinpoche, e ele vai lá e ele sabe onde está escondido, onde o Guru Rinpoche deixou aquele ensinamento para esse momento que é apropriado, para essas pessoas que estão precisando disso nesse momento. Então tem uma relação direta com a visão além do tempo do Guru e a visão dos praticantes ao longo do tempo que vão revelando esses ensinamentos de acordo no momento propício. Essa questão do momento, e algumas vezes tem objetos que são relíquias, né? Então os próprios objetos que são desenterrados, encontrados em certos lugares, eles têm essas propriedades que na nossa mente ordinária, cheia de obstáculos intelectuais, a gente diz que é mágico, né? Então o que é mágico é a aspiração à interdependência com a prática desses professores, né? Então o Buda, o Nirmanakaya do Buda, né, o aspecto de corpo do Buda, ele também surge na forma de objeto, na forma da interdependência com esses elementos, com essas relíquias, né? E aqui esse texto, no segundo capítulo do Hidden Teachings of Tibet, o terceiro capítulo, chama A Filosofia Básica do Sutra. Então, terceiro capítulo da primeira parte. Então, na filosofia básica do Sutra, eu não gosto do uso da palavra filosofia porque eu sei que ela tem um fundamento etnocentrista, né? Então já falei disso em outros vídeos. Mas a gente entende aqui que é esse trabalho intelectual em termos dos ensinamentos, né? Então a gente tem a explicação do Tokutondup, ela é de acordo, segundo o próprio Tokutondup, né? Ele começa esse texto explicando de onde que vem esses ensinamentos que ele vai dar, que ele vai explicar. Basicamente ele vai explicar como é que surgem esses ensinamentos que são para um tempo específico, e esses objetos que são essas relíquias, como é que eles surgem de acordo com o ensinamento do Sutra. Qual é o ensinamento do Sutra? A vacuidade, o caminho do meio, né? Caminho do meio, vacuidade, ensinamento central do Mahayana, é tudo sinônimo. Então, a gente tem o ensinamento central do Mahayana, ensinamento vacuidade,
ensinamento, o caminho do meio, é tudo a mesma coisa, né? Então ele vai dizer assim que esses ensinamentos que ele vai dar aqui são baseados nos ensinamentos, no ponto de vista do Longshan Rabjan, como ele expôs no Ijin Zodrel Pema Karpo. Então, e ele diz que a visão do Longchenpa nesse texto, e a visão Nyingma de forma geral, é o que ele chama de Prasangika Madhyamika. Então, o Dalai Lama também diz isso, todas as escolas tibetanas. Aí, a Jonang, eu não tenho muita certeza, mas as principais escolas que têm mais representatividade ao longo do tempo, que é Geluk, Nyingma, Kagyu e Sakya, né, elas têm a perspectiva, elas assumem ou dizem que tem a perspectiva filosófica, ou a perspectiva intelectual da Prasangika Madhyamaka. Então aqui a gente precisa explicar que o caminho do meio, a escola do caminho do meio é essa escola que vem de Nagarjuna e que passa por vários eruditos lá dentro das duas principais universidades indianas, né, Nalanda e Vikramashila. Nessas duas universidades era ensinado o Prajnaparamita, o caminho do meio, né? Então a partir da perspectiva do Nagarjuna. E os debates que ocorreram dentro dessa universidade produziu esse exonômio, que é, como por exemplo, a gente, algumas vezes eu já falei aqui, não usei o exemplo melhor disso, né? Então, tem algumas vezes a tradição dá o nome para ela, a tradição, a escola, etc. Outras vezes é os outros que dão o nome para, eles que fazem a taxonomia, eles que classificam, né? Então, como é que, por exemplo, um alemão se chama de, não sei, de Deutschland é a Alemanha, né? Então, mas o nome Alemanha é usado na França, usado no Portugal e assim por diante. Ele é um exonômio, né? Então ele é um nome que foi dado por outras pessoas daquele povo lá. E Germany também é um outro nome, né? Que vem de outros lugares que chamam aquele pessoal lá. Então a gente chama de alemão, a gente chama de germânico, né? E eles são os Deutsche, eles mesmos se usam a palavra Deutsche. Então aqui nós temos uma tradição, a Prasangika, esse nome é um exonômio e ele é anacrônico. Então o pessoal no futuro olhou lá para os caras lá na Índia clássica, os tibetanos, né? E começaram a classificar assim. Então essa divisão praticamente só existe dentro do Tibete, praticamente. Talvez exista alguma coisa do budismo chinês, mas são principalmente os tibetanos que vão lá dizer, chamar retrospectivamente esse pessoal que falava do caminho do meio lá na Índia clássica de duas formas, de Svatantrika e Prasangika. E eles vão assumir para eles o que eles acham que é a forma superior, que é a Prasangika. A Prasangika, ela tem como principal ideia, né, e o Dalai Lama várias vezes vai começar o ensinamento dele dando esse verso aqui que o Thukul Thondup também cita nesse um verso de um texto do Nagarjuna chamado Vigrahavya Vartanikarika. Então esse é um dispeller of disputes, um dissipador das disputas, né? Então esse verso que o Dalai Lama muitas vezes usa para louvar o Dharma, para louvar o próprio Buda, diz: se eu apresentei alguma teoria, então eu cometi um erro. Esse é um verso do Nagarjuna. Mas como eu não aceitei, não assumi nenhuma teoria, então eu estou totalmente livre de qualquer, né, acusação. o Nagarjuna não apresenta. Então a Prasangika, ela não tem um ponto de vista metafísico, um ponto de vista filosófico. Ela apenas se dedica a destruir o ponto de vista filosófico dos outros. Né? Isso é uma prática destrutiva. Não, esse é o que permite a liberdade da mente. Daí nós vamos analisar aqui o primeiro aspecto que ele fala, que é a natureza absoluta. Né? Então ele vai falar depois de verdade absoluta, ou de realidade absoluta, né? Que a gente está falando de natureza absoluta. Então a natureza absoluta não tem divisões, então ela não tem divisão entre relativo e absoluto. Ela não pode ser um objeto da cognição, um objeto do intelecto. Então ela não é compreensível, ela não é abarcada pelo intelecto. Né? E ela não é abarcada até sob o ponto de vista de, mas então existe uma coisa que no budismo a gente vai dizer muito claramente, assim, quando a gente está falando de existência, a gente está falando de surgimento, a palavra lá no sânscrito é a mesma coisa. Então se está falando em termos de surgimento, tem um antes, tem um depois, tem tempo. Se tem um surgimento, tem o que é e o que não é, então já tem divisão. Então ela está além de existência e não existência. Ela está além dos extremos de substância e insubstancialidade, né, do eternalismo e do niilismo. Então, a gente usa modo de expressão, e daí surge essa expressão assim,
a natureza absoluta aproximada. Então, essa da qual a gente fala não é ela. Ela é aproximada. No taoísmo, o pessoal vai dizer que esse é o primeiro verso do Tao Te Ching, né? Mas isso daí já estava também claro no ensinamento budista. E no Mula Madhyamaka, né? Então, que é outro texto principal, os 50 versos, 50 estrofes no caminho do meio, né? Então ele diz que os fenômenos não surgem de si mesmo, não surgem de outros, ou de tanto de um quanto de outro, e nem de nenhuma causa. Então são os quatro extremos, né? Com relação à existência, ou surgimento. Daí o Nagarjuna ele diz, nada em lugar algum sequer surge, né? Na natureza absoluta. Da perspectiva da natureza absoluta, não há noção de existência e não existência. Não há noção de surgimento e não surgimento, e assim por diante. Não há um objeto que possa se afirmar, que se possa dizer, a natureza absoluta existe. Esse tipo de coisa a gente não faz. Pelo menos na pra-sangue que a gente não faz. Aí, como a gente tem esse entendimento, a gente talvez tenha uma liberdade. Daí, em termos da verdade absoluta aproximada, daí o Tantra e outras formas como o Shenton, eles vão lá e fazem o que eles quiserem. Porque depois que você tem um entendimento, a linguagem vira poesia. Daí você pode usar a poesia como você quiser. Ok? Então tem esse aspecto. E daí ela tem utilidade dentro desse âmbito de poesia, né? Mas no nível convencional, a gente tinha a verdade absoluta e o nível convencional. No nível convencional, então, a gente tem base, caminho e fruição, ou resultado, né? Então, a base, o caminho. Então, em termos de base, a gente fala dessas duas verdades. A palavra verdade aqui ela não é muito boa, porque a palavra verdade na tradição ocidental, principalmente filosófica, ela é ligada à proposicionalidade. Então, a verdade é algo que a gente tem com relação a um valor de uma proposição, né? Então, aqui a gente está falando do relativo, do âmbito relativo, né? No âmbito relativo, isso está ligado a como a gente percebe o mundo de uma forma ignorante, deludida, né? Esses ensinamentos, você pode parecer muito seco, né? Mas é daí que vem todo esse tipo de dúvida que as pessoas têm. Ah, mas como é que surgiu a ignorância? Ah, mas como é que o ser entrou no samsara? Né? Então, ele está olhando do ponto de vista relativo. Se você olhar do ponto de vista relativo, você vai achar que tem uma coisa que chama samsara e que deve um serzinho livre lá e ele entra no samsara. Do ponto de vista relativo, também você pensa que tem uma ignorância que existe e que daí o serzinho lá vai escolhe a ignorância. Né? Só que isso você está olhando com que olho? Você está olhando com o olho de lá de dentro da ignorância. Então, lá de dentro da ignorância, você precisa projetar uma história, uma narrativa para o ser, você precisa projetar também uma dualidade disso e daquilo, e assim por diante. Então, surge toda essa filosofia de relativo, definitivo e assim por diante, para evitar esse tipo de tentativa e também para poder trabalhar com a mente, né? Então, no sentido relativo, a gente vai falar do Dharma em sentido relativo e absoluto, né? Então, aí, dentro dessa divisão de relativo e absoluto, na convencional, a gente tem o relativo e também tem um absoluto, que é esse absoluto aproximado que a gente estava falando ali, né? Então, aqui é o Prajnaparamita. A sabedoria transcendental é além dos conceitos, e além da expressão, ela é não surgida e incessante como a natureza do espaço, ela é o objeto da consciência discriminativa autossurgida, da sabedoria da consciência discriminativa autossurgida, a mãe de todos, é o verso de louvor do Prajnaparamita, né? Mãe dos Budas dos Três Tempos, a você eu presto homenagem. A mãe é a sabedoria que reconhece a vacuidade, né? Que reconhece nessa natureza do absoluto, além dessas distinções de relativo e absoluto. Então, aqui o Tukudomo já é cuidadoso de dizer que essa autoconsciência não é o mesmo que a mente apenas, ou seja, a Chitta-matra, né? Então, porque eles usam esse termo para uma mente ordinária, né? De acordo não com eles mesmos, mas com a disputa que a gente pode ler no Chandrakirti e assim por diante, nesses outros textos, né? Aqui tem um verso, né, do nono capítulo do Bodhisattva do Shantideva que diz assim: a verdade absoluta não é um objeto da mente. A mente é a verdade relativa. A mente, né? Separar entre mente ordinária e mente não ordinária é a mesma separação, né? Mas é isso aqui. Então, essa verdade absoluta é a finalidade do treinamento espiritual. Então, as pessoas que realizam as duas verdades fazem as duas acumulações, né? Acumulação de mérito e sabedoria. Então, o Chandrakirti disse no Madhyamakavatara: o rei dos gansos, com suas asas bem desenvolvidas de verdade relativa, verdade absoluta e relativa,
se apresenta para os gansos e para os seres de forma geral, e com o poder das virtudes leva eles além do oceano de virtude dos Budas. Então faz todo mundo voar. Né? Essa é a ideia, né, do ensinamento budista. Né? Então, aqui a gente começa a originação dependente, né, que tem a ver com a interdependência. Então, na originação interdependente, para algo surgir, precisa surgir na dependência de outra coisa. Né? Então, na verdade, relativa sempre tem um surgimento dependente. Não existe nada que seja um ser próprio, isso é vacuidade. Vacuidade não tem uma entidade que seja independente ou que possa criar outras, ou que possa, né, unilateralmente criar outras, assim, né, como nas doutrinas criacionistas e assim por diante. Né? Então, no Vigrahavyavartani, os fenômenos que surgiram interdependente, esses fenômenos é o que a gente chama de vacuidade. Né? Exatamente porque eles surgiram interdependentemente é que eles são vacuidade. Se existisse um fenômeno que fosse independente, aí a gente poderia dizer que ele não é vazio. Né? Mas como eles surgem por uns dos outros, aí a gente usa essa expressão vacuidade. O que quer que tenha surgido por causação interdependente não tem realidade. Tem o quê? Tem uma realidade relativa, que é uma realidade da mente ignorante. Aí a pessoa pode pensar, mas a verdade absoluta tem uma realidade, né? Não, no capítulo 6 do Madhyamakavatara, o Chandrakirti também diz, ambas as verdades não têm realidade essencial. Então a gente não afirma, a gente não tem nenhuma afirmação com relação à natureza de realidade última. Mas a gente usa a palavra realidade, né? Então aqui nenhuma delas é eternalista nem nihilista. Então não é que a verdade absoluta daí ela é eterna, ou a verdade absoluta daí que nega tudo, daí é nihilista. Não, nenhuma das duas, nem a relativa nem a absoluta, são, seja eternalistas, sejam nihilistas. Quem quer que entenda o sentido da vacuidade compreenderá o surgimento interdependente. Então, quem entender vacuidade é entender surgimento interdependente. Então, aqui, esse é o ponto central. Né? Então, interdependência é o que na nossa linguagem normal? Karma. Aí as pessoas, algumas vezes elas dizem assim, mas eu posso fazer uma coisa, prejudicar o outro, mas daí eu não vou me prejudicar, né? Porque se é vazio, não tem uma relação entre causa e efeito, né? Porque não, exatamente, quando a gente fala prejudicar, a gente está falando sofrimento. Então a gente tira aqui da equação, né? A gente faz uma equação aqui e tira vítima e agressor e a gente chama prejudicar de sofrimento. É só isso. Quem vai ser prejudicado? Né? Quem está prejudicando vai ser prejudicado, é só isso. Quem inventou um eu que prejudica vai inventar um eu que sofre. É só isso. Essa é toda a verdade da relação bom e ruim dentro de vacuidade e de interdependência. E está dito aqui no Vigrahavyavartani, é muito bonito, né? Para quem quer que a vacuidade é possível, todos os sentidos são possíveis. Para quem a vacuidade não é possível, nada é possível. A vacuidade é que explica por que as coisas são como elas são. Isso fica muito claro quando você estuda um pouco de filosofia, que é absolutamente essencialista. Quando não é essencialista, reifica a linguagem. Né? Então são os dois modos que existem na filosofia acadêmica e na filosofia ocidental, que a gente chama de filosofia ocidental. Né? Então eles reificam ou a linguagem ou eles reificam algum tipo de substância, algum tipo de essência. Você vai lá, logo você vai ver que não tem nenhuma doutrina filosófica estabelecida, tem muito pouco resultado que não seja disputado. O resultado que não é disputado também não é relevante para nada em filosofia. Então, tudo que é disputado tem interesse há muito tempo. E daí a disputa é insolúvel, praticamente. Na prática, assim. Para todos os sentidos, para a sua vida, para a minha vida, ela é insolúvel. Então, possivelmente, ela é inerentemente insolúvel. Tem alguns casos de coisas em filosofia que vão ser inerentemente insolúveis, já é um resultado chegar a esse entendimento, né? Mas algumas vezes voltam meio um outro, tenta reviver um problema desses, assim, que já se reconheceu que não vai ter solução. Então, no caminho do meio, vacuidade e interdependência são a mesma coisa. Né? Esses tempos eu vi um professor aí brasileiro falando que vacuidade e interdependência não era a mesma coisa. Eu entendo que há uma didática de dizer, quando você explica interdependência, você explica de um jeito, quando você explica vacuidade, tem vários jeitos de explicar, mas é importante lembrar o Vigrahavyavartani. Todo mundo no Mahayana vai aceitar o Nagarjuna, vai aceitar o Vigrahavyavartani. É um texto seminal. Quem foi que ensinou isso? O Buda. Para aquele que falou dessa forma, e a ele eu presto homenagem, ao próprio Buda. Né? Então, para quem quer que a vacuidade é possível,
todos os sentidos é possível. Algumas vezes dizem tudo é possível. Mas aí tudo é possível parece, né, você vai entender a vacuidade, você sai voando, vai acontecer. O que é um pouco verdade, né? Quando você vê que é um sonho, tudo é um sonho, você tem, né, você tem um sonho lúcido, você tem total possibilidade fenomênica, né? Você não está preso por nada. Então, em certo sentido, tudo é possível, faz sentido também aqui, né? Mas aqui tudo é possível quer dizer, na verdade, na prática aqui, quer dizer que você entende por que as coisas são do jeito que são. É possível explicar por que karma existe, é possível explicar por que o Dharma funciona e assim por diante, né? Então, sem conhecer essa questão de duas verdades, é impossível entender o sentido da tradição budista. Então, a gente estava falando tudo isso em entendimento da base, né? A base é, né, estabelecer essa visão que não é uma teoria filosófica, né? Então, a gente está falando de vacuidade, a gente está falando desses entendimentos de absoluto e relativo, né? Parece que tem uma teoria ali, mas não tem uma afirmação com relação, né? Não tem uma metafísica. Essa é a palavra boa para isso aqui, né? Então, a gente vai falar do caminho, então no caminho a gente tem essas duas acumulações, a acumulação de mérito e a acumulação de sabedoria. Então elas vão produzir o que, né, lá no resultado? Elas vão produzir o corpo dos Budas. Então tem um corpo da forma, o Rupakaya, e o corpo da não forma, o Arupakaya, que é o Dharmakaya. Então o Dharmakaya se diz que é uma vitória para si mesmo, para si, benefício próprio, né? Então a pessoa chega na realização do Dharma, no corpo do Dharma. E depois, para a realização, para benefício dos outros, se produzem os outros dois corpos, que são o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, né? Então, quando a pessoa desenvolve mérito e sabedoria, o que se produz? Se produz os três, através do entendimento das duas verdades, através dessa base, dessa visão, sem visão, que é estabelecida na vacuidade, que é estabelecida, né, no caminho do meio. Então a pessoa estabelece, né, vai praticar, e daí ela vai, através de mérito e sabedoria, ela vai obter os três corpos, os dois corpos, o Arupakaya e o Rupakaya, né? Então, o corpo da forma é particularmente estabelecido através da acumulação de mérito, e o corpo último, o corpo definitivo, é pela acumulação de sabedoria. Mas na verdade esses corpos eles são inseparáveis, então é impossível a pessoa acumular mérito sem reconhecimento da vacuidade, e é impossível a pessoa reconhecer a vacuidade sem acumular mérito, né? Tem uma interdependência, é mais do que uma interdependência, né? Quando a gente fala em interdependência tem surgimentos concomitantes, assim, né? Então isso aqui é uma coemergência, né? Você usa essa palavra, mas não, coemergência é ruim, é uma união, um estado de união mesmo entre esses dois aspectos. Então aqui ele fala um pouco sobre o aspecto de meditação, no qual a gente está falando no Farol da Certeza, né? Então ele cita, por exemplo, um verso do Bodhisattva que diz: uma vez que nem as coisas, nem as não coisas fiquem perante a mente, permaneçam perante a mente, né? Aquele estado que a gente está discutindo lá no Farol da Certeza. E essa é a grande paz, cessação, livre de conceitos, livre de elaborações, livre de conceitos, né? Então esse é o resultado da prática não dualista. Ao desenvolver isso como um caminho, o resultado é o estabelecimento dos corpos. Aí aqui, então, quando a pessoa é ignorante, ela é sujeita à originação e interdependência de causas e condições, né? Ela é sujeita ao karma. Ela tem uma experiência mundana, essa experiência humana é sem fim até que a pessoa realize a natureza de Buda dela. Então, nunca vai haver transcendência dos efeitos do karma dentro dessa esfera. Essa esfera a interdependência é inexorável, como a própria vacuidade, né? Então, se a pessoa não tem o reconhecimento da verdadeira natureza das coisas, ela não vai estar livre desse tipo de coisa, né? Quando a pessoa se engaja com fé, generosidade, amor e uma conduta adequada, isso pacifica essas forças negativas, que faz produzir esse mérito, essa energia positiva, que pode nos levar na direção, se nós tivermos o Dharma, na direção dessa prática e na direção desse estado perfeito, né? E isso só é possível, aí isso é um pulo do gato aqui, porque tem um padrão dinâmico de causação interdependente. Ou seja, o Buda, para nos ensinar, e a tradição budista, para nos ensinar, ela penetra lá onde a gente está preso, que é na interdependência de um ponto de vista ignorante, que a gente olha e está sujeito a ela, e eles produzem um caminho interdependente, que é o Dharma, para a gente, né, usar como escada e sair dessa situação. Então isso é o Dharma, isso é estabelecimento do Dharma. E aqui ele vai dizer, né, então ele termina de uma forma brilhante esse texto dele, né, essa cessação, essa sensação que se traduz como nirvana, né? Então, porque você queimou, né,
todo o combustível das entidades conhecíveis. Então, né, você não está mais iludido por nenhum fenômeno que surge através da interdependência. Esse é o corpo, esse é o Dharmakaya. Então a interdependência ela se revela toda ela como vazia, toda ela como nada mais do que um jogo, né, um adorno, a natureza verdadeira das coisas está além, né, porque tudo o que acontece na interdependência tem surgimento e desaparecimento. Então é daí que vem nascimento e morte. Por que a gente não está preso? Porque eles são só surgimentos e desaparecimentos. Então a gente não está preso perante essas entidades conhecíveis, essas entidades que surgem e desaparecem, que se manifestam como com a nossa realidade mundana. Essa cessação desse surgir e desaparecer, né, esse reconhecimento da verdadeira natureza onde nada surge, nada desaparece, como eu já falei no início, isso aí é que está além da vida do nascimento, que está além do nascimento e da morte, né? Mas, ademais, né, além disso, então, termina aqui, não. Esse corpo de paz radia como uma joia que realiza desejos. Joia que realiza desejos é um elemento, um tema da mitologia indiana, assim, que é uma joia que você pede qualquer coisa para ela e você consegue qualquer coisa a partir dessa joia, né? Então, esse corpo de paz, ele irradia, né, como uma joia que realiza desejos, até que os seres sencientes sejam liberados para ajudar o mundo, para fazer com que o mundo, né, se beneficie e tal. As emanações surgem incessantemente, sem conceitos, elas não têm conceitos, né, de estar dentro ou de estar fora, então elas são totalmente livres para se manifestar em meio às expressões. Então daí que surgem, né, as expressões do Dharma, como esse texto, como né, as relíquias, como os professores, como os prédios, como as instituições budistas e assim por diante. E daí porque elas vêm e elas revelam, elas vêm diretamente da realização do Buda. Então a gente não deve pensar de outra forma, né? A gente deve pensar que e daí o que acontece? A gente tem uma interdependência com isso, daí isso daí que vai nos levar nessa mesma direção, nessa mesma realização, né? O nono capítulo do Bodhisattva novamente diz: árvores que realizam desejos e joias que realizam desejos realizam esses desejos completamente. Da mesma forma, para os discípulos, devido às suas aspirações, o corpo dos vitoriosos aparece para eles. Então as pessoas pensam, como é que eu consigo ter um professor, como é que eu consigo ter o Dharma? Você consegue ter o Dharma gerando mérito, você consegue ter o Dharma fazendo aspirações repetidas pelo Dharma, e daí o Dharma surge interdependentemente, né? Então, e daí ele termina explicando desse relicário, né? Então, na tradição hindu lá tinha uma pessoa que fazia prática pro Garuda, que é um pássaro sagrado, assim, e daí né, esse Brahmani fazia essa prática, deixava essas aspirações, né? Como a gente faz quando a gente faz prática do Vajrayana, muitas vezes a gente estabiliza a presença da deidade na imagem, né, que a gente está fazendo prática, ou no ambiente, né, né, dessa forma consagra essas. Então a gente está consagrando através da interdependência da prática aqueles objetos materiais lá que são feitos de papel e assim por diante, né. Tem um poder de bênção, mesmo na nossa própria prática de iniciante, assim, quando a gente faz isso, né. Não existe prática do Vajrayana que seja iniciante, mas é bem isso, né. O Shantideva ele conta essa história, né, que esse objeto que foi consagrado lá por um Brahmani, por um hindu, né, que não é nem um budista, depois que esse sujeito faleceu, o objeto continuava salvando as pessoas com relação a venenos, né? Então, se a pessoa estava intoxicada, levava perto daquele Garuda e o Garuda curava as pessoas, né? Então, ele diz que da mesma forma, porque isso é interdependência, né? Então, da mesma forma, como a gente age de acordo com as ações dos bodhisattvas, nós nos tornamos um relicário do ensinamento do Buda. Então nós nos tornamos expressão da realização do Buda. A gente não precisa nem mesmo já ter essa realização, mas a gente está participando da Sangha, como, né, como uma pessoa que toma voto de Bodhisattva, tentando ser que nem um Bodhisattva, né? A gente não vai dizer que é um Bodhisattva, está tentando agir que nem um Bodhisattva. Mesmo depois que a gente morre, mesmo depois que, né, que essa expressão cessa, ela continua trazendo benefício para o benefício dos seres do futuro. Então isso aconteceu com, né, o Guru Rinpoche não morreu, estritamente falando, mas ele deixou esses tesouros, né? Então mesmo depois que ele
se foi embora daquela terra, aquela terra estava tão consagrada pelas atividades dele, que as pessoas continuavam encontrando as bênçãos dele, de forma às vezes bastante física, em vários lugares do Tibete, e isso despertava a prática em vários lugares através dessa interdependência, né? Então quando a gente está falando de interdependência, a gente está falando desse aspecto de encontrar o Dharma, de realizar o Dharma e de entender, né, que a interdependência ela é uma expressão, né, o surgimento, assim, entidades que surgem e desaparecem interdependentemente, elas surgem e desaparecem interdependentemente devido ao poder da ignorância. Então, na verdade, se a gente abençoar elas com o não surgimento inerente, né, elas vão revelar o Dharma. E elas já estão naturalmente abençoadas, né? Mas enfim, essa é a prática que a gente faz quando a gente se conecta com o budismo. Mais ou menos, né? Não sei se ficou claro. Eu traduzi esse texto, se tiver alguma repercussão esse vídeo, eu prometo que eu dou uma revisada, porque provavelmente foi uma tradução que eu fiz 20 anos atrás, então ela não deve estar muito boa, essa tradução. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wantensin Jasoeza Pekajar Produten Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Duten Jurti Chime Kwene Pema Samba Sasura Jese no Pai Garjuan Shuku Peku Kose Destintes Endar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wachatunga do Pateno Muyengen com Pamalora Sanelundu Tileta Tuten Jurti Peme Jesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kose Senten Jurti Tuson Sanje Guru Rinpoche quando condado o Wajimbo Jabarche com seu tutor da poça só de pessoa tinha lá do sushi não se lembra de chuva dançam balão de do partingelo uma romba zaguru pema cd rum que loja som de loja aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show